Olá, crianças! Hoje nós vamos para a matéria Geografia. O conteúdo de hoje é o município. Então vamos entender o que seria o município. Nós já vimos, na aula passada, que todos nós moramos num bairro. E o município, ele é formado pelo conjunto dos bairros. Quando nós unimos os bairros, nós formamos um município. E nós moramos no município de São Paulo. O município de São Paulo ele é dividido em zonas. E como se divide? Se divide achando o centro. Nós estamos, coincidentemente, nesta parte central. A nossa escola se localiza aqui e a moradia de todos nós está mais ou menos em volta desse centro aqui da cidade de São Paulo. Se a gente coloca a Rosa dos Ventos aqui, nós vamos descobrir que estes são os bairros da Zona Norte, aqui são os bairros da Zona Sul, para cá os bairros da Zona Leste e para cá os bairros da Zona Oeste. Quando nós temos vários municípios juntos, nós vamos conseguir formar um estado. Então, nós moramos no município de São Paulo, olhem aqui, que junto com 644 municípios, com mais eles 645, formam o estado de São Paulo. Então, o estado é formado pela união de todos os municípios. Quando nós unimos todos os estados, nós vamos formar um país. O Brasil ele é formado por 26 estados e um distrito federal. Desses 26 estados, o nosso estado, São Paulo, está aqui, em destaque. Então, nosso estado é São Paulo e, coincidentemente, o nosso município também chama-se São Paulo. Então, vamos entender melhor. Aqui nós temos o planeta, nosso planeta. Aqui está localizado o continente americano. E o Brasil se localiza na América do Sul. Então, a América do Sul que é formada por 12 países. Um deles é o Brasil. Então, se eu destaco o Brasil, dentro do Brasil, com 26 estados, um deles é o estado de São Paulo, que é o estado onde nós moramos. Dentro do estado de São Paulo, dos 645 municípios, nós moramos num município chamado município de São Paulo. Se eu destacá-lo aqui, ele está aqui, o município de São Paulo. Ok? Vamos ver. Todo município é dividido em zona urbana e zona rural. A zona urbana é conhecida como a cidade, a zona rural é o campo, tá? Todo município também ele tem uma sede. O que é a sede? É o lugar onde fica a prefeitura. E a prefeitura ela vai ficar sempre na zona urbana, ou seja, na cidade, onde o prefeito vai trabalhar junto com as pessoas que auxiliam. O que eles vão fazer? Eles vão cuidar dos problemas da cidade e da qualidade de vida dos seus moradores, melhorando sempre cada vez mais. Então, o prefeito do nosso município, ele se chama Bruno Covas. E a sede da prefeitura, que é este prédio, ele fica localizado no viaduto do Chá, número 16. Ele está aqui. Ele se localiza, esse viaduto, bem no centro histórico, chamado de Centro Histórico da cidade de São Paulo. Tá bom? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, o município é formado pela zona rural e pela zona urbana. Mas muitos municípios, a zona urbana cresceu tanto, como por exemplo a cidade de São Paulo, o município de São Paulo, a cidade é tão grande que é muito pouco espaço que ficou para a zona rural. Então, se nós pensarmos que este município tem 100 pedacinhos, dos 100 pedaços, apenas 6 pedacinhos vão representar a área rural do nosso município. Então, a área rural ela está determinada mais aqui, no extremo norte, no extremo sul, no leste aqui. É onde a gente ainda tem um pouquinho de área rural. Em outros municípios nem existe área rural. Por exemplo, São Caetano do Sul. Ele é um município que faz divisa com o município de São Paulo, quer dizer, ele é bem coladinho
no município de São Paulo. E esse município ele cresceu tanto que ele não tem nenhuma área de zona rural. O que nós vemos de verde aqui são parques e praças, mas não se refere à zona rural, ok? As pessoas que trabalham na zona urbana, elas trabalham principalmente na indústria, ou seja, nas fábricas, fábrica de tecido, fábrica de automóvel, fábrica de alimento, de calçado. As pessoas também no centro comercial, elas trabalham, são lojas, farmácias, os bancos, as padarias, os supermercados. E elas também podem trabalhar na prestação de serviço. O que seria a prestação de serviço? São serviços executados, por exemplo, pela manicure, ela está prestando serviço, pelo garçom, pelo pintor, pelo professor, pelo médico, pelo enfermeiro, pelo bombeiro, pelo arquiteto, advogado. Todas essas profissões, elas são consideradas como prestadoras de serviço, ok? Agora, vamos para o campo. O campo, que é a zona rural, né? Ela é muito importante para quem mora na zona urbana. Por quê? Porque tudo que comemos vem de lá. Quase tudo é produzido na zona rural, ok? Então, nós dependemos muito. E a zona rural é importante mesmo. Então, lá vai ser plantadas as árvores frutíferas, os legumes, as verduras, os cereais e também a criação dos animais, como as vacas, porcos e as galinhas, tá? Na zona rural, as pessoas elas trabalham na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. Então, vamos ver essas três formas de trabalho. Quando eles trabalham na agricultura, eles são chamados lavradores ou agricultores. Eles preparam o solo, plantam, colhem, né? Mas nem sempre esses trabalhadores eles conseguem obter o que é necessário para ele continuar trabalhando, né? Por exemplo, às vezes eles têm dificuldade de obter sementes, as ferramentas, os maquinários. Então, como eles não têm condições, eles resolvem sair do campo e ir para a cidade. Por quê? Porque eles vão em busca de uma vida melhor, tanto para ele quanto para a família dele. Quando os trabalhadores do campo saem do campo em busca de trabalho na cidade, esse movimento é chamado de êxodo rural. É a saída do trabalhador do campo para a cidade. Quando o trabalhador sai da cidade dele para uma outra cidade, para trabalhar em outro tipo de empresa, esse trabalhador, esse movimento que ele faz de mudar de um estado para outro, chama-se de migração, tá? Então a diferença é essa. Êxodo rural é só quando é um trabalhador do campo que sai da área rural para trabalhar na área da cidade, tá bom? Qual é o dia a dia dos trabalhadores, dos agricultores ou lavradores? Então, vamos ver. Existem, né, trabalhadores, homens, mulheres e até crianças, né, que moram assim nas periferias de cidades. E eles encontram trabalhos temporários nas fazendas, né, que tem na zona rural, que tem próximos à cidade onde eles moram. Na época, é um trabalho temporário porque eles só vão trabalhar na época, por exemplo, que precisa cortar cana, ou precisa fazer a colheita de frutas, né? Da laranja, manga, maçã, qualquer tipo de trabalho, eles são contratados para trabalhar. Mas esses trabalhadores não são conhecidos nem como agricultores e nem como lavradores, eles são conhecidos como boias frias. Vou explicar por quê. Boias frias, boia é uma gíria, né, que se refere à comida. Então, o que é boia fria? Seria comida fria, se a gente fosse traduzir. Por que eles são chamados assim? Porque eles não têm nenhum lugar para esquentar as refeições dele. Então, eles vão trabalhar no campo por volta das 4 horas da manhã, levam a comidinha dele, né, nessas vasilhas, às vezes são vasilhas de alumínio, às vezes de plástico. Só que eles não têm, eles estão no campo, não existe nenhum lugar
para que eles façam a refeição dele ou para que eles esquentem essa refeição. Eles têm que comer sentado mesmo no meio da plantação, e a comida deles, eles comem frio mesmo, né? Então, eles têm uma vida muito difícil e recebem também pouca ajuda, né? Para que essa melhoria de trabalho seja um pouco mais agradável, né? Principalmente dos órgãos governamentais, eles não têm muita ajuda nesse sentido, tá? Que mais? Lembra, a gente também pode trabalhar na pecuária. Na zona rural, se trabalha na pecuária. O que é a pecuária? É a criação de animais com o objetivo de fornecer carne para o comércio. Então, eles vão criar os animais para mandar para as fábricas depois, para que eles sejam transformados em alimento, né? Então, nós temos os bovinos, que são os bois e as vacas, nós temos os suínos, que são os porcos, nós temos os caprinos, que são as ovelhas, os carneiros, né, as cabras, e nós temos também os equinos, que são os cavalos. E uma outra forma de trabalho na zona rural é o trabalho na área do extrativismo. O que é o extrativismo? O extrativismo é você retirar da natureza aquilo que a natureza tem ali à disposição, tá? Aquilo que tem na natureza. E eles tiram da natureza, mas eles não repõem no lugar nada. Então não é como a agricultura. A agricultura, você tira o que você tira a plantação, a cana-de-açúcar, você colhe e você planta novamente outra no lugar. E assim com todo o alimento da agricultura. Já no extrativismo não é assim. O extrativismo você tira e não tem a preocupação de recolocar no lugar aquilo que está sendo retirado. Então existem 3 tipos de extrativismo. Extrativismo de origem animal, que é a caça ilegal dos animais silvestres, né? Os jacarés, as cobras, os elefantes, né? Todos os ursos, todos esses tipos de ataque a animais silvestres feito pelo ser humano é um extrativismo. Eles não se preocupam, né, com a extinção desses animais, né? Mesmo a pesca, se a pesca não for respeitado o período da reprodução dos peixes ou do peso deles, também vai ser considerado um extrativismo, né? Então, até para a pesca precisa obedecer à época da reprodução. E, por último, nós temos o extrativismo de origem vegetal, que é o desmatamento principalmente da floresta. Quando você retira as árvores, né? As plantações que estão ali, que nasceram naquele lugar, que é de origem de lá, e essa vegetação, ela é vendida e no lugar dessas árvores, que às vezes levam dezenas de anos para ficarem adultos, não é colocada nada no lugar. Então, isso também é considerado até um crime, né? E tem o extrativismo de origem mineral, que é quando você retira do solo, do subsolo, o ouro, o ferro, o cobre, prata, entre outros minérios, o petróleo, né? Tudo isso, olha, se vocês olharem aqui, ele desgasta o meio ambiente, não tem como consertar essa área. Então, dessa área foi retirado minério de ferro. Mas, quando eles retiram minério de ferro, eles destroem aqui, você não tem como construir casa, não tem como usar esse espaço daqui. Por quê? Porque ele está todo desgastado, não se pode fazer nada aqui, tá bom? Então, esse foi o trabalhinho de hoje, né? Para que vocês entendam sobre o município, que tem a área urbana e a área rural, e o que é feito na área urbana e o que é feito na área rural. Depois desse vídeo vai a atividade que vocês já estão habituados. Bom trabalho e até a próxima!